sétimo ano! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de matemática? Sou a professora Jaqueline, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Muito animados? Caderno em ordem, material separadinho. Portanto, fazer as anotações e fazer matemática. Matemática se aprende fazendo também, né? Então, tem que fazer os exercícios, mas principalmente deixar tudo em ordem, tá bom? E o que nós vamos estudar hoje, prof? Vamos lá! Então, hoje nós vamos trabalhar com a divisão. Bom, o que é dividir? Dividir é repartir em partes iguais. Quando eu divido algo por 2, eu estou dividindo metade para cada um, basicamente é isso. Então, R$5 dividido por 2 vai dar R$2,50 para cada um. Tá? Aquela história da metade maior não existe, hein, galerinha? Né? Isso aí é só para enganar o irmão mais novo, hein? Tá, e vou dividir fração e decimal. Como é que eu divido frações, professora? Eu sei como é que a gente adiciona, como nós subtraímos, como os multiplicamos e como dividimos. Então, vamos lá. Então, 2/3 dividido por 9. Na realidade, a minha pergunta é a seguinte. Quando eu divido por 2, eu não quero saber quantas vezes o 5 cabe no 2. Não é assim que a gente imagina? Então, aqui é a mesma coisa. Quantas vezes 1/9 cabe no 2/3? Como é que eu faço isso? Então, imagine algo dividido em 2/3. O que é? Pega os 2/3. É um todo que eu dividi em 3 partes. Dessas 3 partes, eu peguei 2. Então, tá aqui, né? Destacado em vermelho. 1/9 é o mesmo todo, só que agora eu dividi em 9 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E essas 9 partes têm o mesmo tamanho. Importante isso. Eu peguei uma. Quantas vezes isso cabe nisso? É esse o raciocínio que a gente faz na divisão de frações. É o mesmo raciocínio quando eu faço, por exemplo, 5 dividido por 2. Quantas vezes o 5 cabe no 2? Cabe 2 vezes, porque 2 vezes 2 é 4, sobra 1. Né? Não é assim que a gente faz divisão? Mesma lógica aqui na divisão de frações. Então, 1/9 cabe, ó. Então, se você comparar aqui, ó, 1, então, ó, se eu pegar essas 3 partes aqui, ó, 3/9, vai me dar 1/3. Mas são 1/9, né? Quantas vezes? Isso cabe aqui. Então, vai caber 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Tá vendo aqui, ó? 6. Então, 6/9, né? Então, 6 partes, 1/9 cada uma, 6 vezes 1/9, cabe aqui. Então, ó, basicamente, a gente não divide, a gente vai transformar na multiplicação. Por isso que nós invertemos a segunda fração. Lembra disso? Divisão de frações. Acho que vocês ouviram isso já. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Mas por que é vezes o inverso? Por causa disso aqui. Então, quando eu faço 2/3 dividido por 1/9, eu vou fazer 2/3 vezes, inverte. 1/9, 9/1. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 1, 3, deu 6. E não foi isso, ó. Quantas partes azuis cabem nas 2 partes vermelhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 partes. Por que a gente faz dessa maneira prática, até o professor fica martelando em cima? Porque dá muito trabalho ficar fazendo sempre geometricamente, fazendo desenho. Por isso que nós usamos o recurso da regra, né? O que essa regra diz? Na divisão de frações, eu repito a primeira fração e multiplico pela segunda. É sempre a divisão entre 2 frações. Se eu tiver uma terceira, continua valendo a regra. Faço a primeira operação, vezes o inverso da segunda. O resultado, vezes o inverso da terceira. E assim por diante, tá bom? Tranquilo? Lembraram disso? Da regrinha? O porquê dessa regra? Então, a regra é uma forma de ir mais rápido para fazer o cálculo. Basicamente é isso, tá bom? Vamos fazer um exercício, então? Quantas vezes 1/3 cabe em 1/2? Então, é o mesmo raciocínio que eu expliquei anteriormente. Aqui era quantas vezes 1/9 cabe em 1/3. Em 2/3, desculpa. 2/3, ó, tem um errinho aqui agora que a professora viu. Em 2/3. Depois eu arrumo, tá bom? Aqui, quantas vezes 1/3 cabe em 1/2? Então, 1/2 dividido por 1/3. Como que eu vou fazer essa operação? Eu vou dar um tempinho para vocês e já volto.
E aí, conseguiram fazer? Foi fácil? Fizeram geometricamente ou fizeram só a regra? Tanto faz, tá? Geometricamente, quer dizer, fazendo o desenho, fazendo as divisões, às vezes é mais trabalhoso, mas se você tem facilidade, pode fazer. Então, vamos descobrir quantas vezes 1/3 cabe em 1/2? Então, aqui, ó. Repito a primeira fração vezes o inverso da segunda. Qual que é o inverso de 1/3? É 3/1. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Se quiser dividir, fica 1,5, tá? Ah, professora, eu não dividi. Eu parei em 3/2. Está ótimo, galera. Pode deixar 3 meios, tá? Aí você sabe. Como é que eu faço a representação geométrica, que nem eu falei? Então, eu tenho um todo dividido em 2 partes e peguei meio, que está aqui em laranja. O mesmo todo tem que ser o mesmo, tá? Tem que ser o inteiro tem que ter o mesmo tamanho, tá bom? Aí eu dividi em 3, eu peguei 1/3. Quantas vezes esse cabe nesse? Então, ele cabe 1 vez e meia, tá? Tá aqui, ó. Dá para ver bem o desenho, ó. Aqui, ó. Se eu pegar 2 partes, vai passar do meio, né? Então, 1/3 cabe 1 vez e meia no meio. Né? Fica até, parece que enrola a língua, né, falando. Então, fazendo a regra, né, que daí não precisa fazer representação geométrica, metade, que é o meio, vezes o inverso de 1/3, que é 3/1. Fazendo a multiplicação, lembra? Numerador com numerador, denominador com denominador. Fica 3/2, que dá 1,5, se quiser dividir, ou deixa 3/2. Eu dividi o 3/2 só para mostrar no desenho, que é 1 inteiro mais metade da outra parte, né? 1 vez e meia. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar? E como é que eu resolvo a divisão de números decimais? Ai, professora, dividir com vírgula é difícil. Não é, não. É só você fazer a balancinha, o equilíbrio entre o dividendo e o divisor, aí vira a conta de dividir normal, como vocês estão acostumados. Então, aqui, ó, então eu vou igualar o número de casas. Observe que nessa conta aqui, ó, 58,2 dividido por 4. Eu tenho uma casa decimal aqui. Então, eu vou colocar uma casa decimal no divisor. Então, em vez de 4, fica 4,0, que significa exatamente a mesma coisa, tá bom? Tirando a vírgula, porque eu tenho um equilíbrio, quer dizer, eu estou multiplicando por 10 ali, ambas o dividendo do divisor, é o cortar a vírgula, que a gente fala, ficou 582 dividido por 40. Então, bem simples. Essa é uma técnica, existem outras maneiras de resolver divisão com números decimais. Essa é a técnica que eu prefiro. Equilibrar, né, o número de casas decimais do dividendo do divisor, porque daí é só cortar a vírgula, como a gente diz, né? E eu tenho divisão de números inteiros, que é mais tranquilo para trabalhar, que vocês estão mais acostumados a fazerem. Tranquilo? E vamos praticar, então? Vamos fazer um exercício? Em uma competição de salto triplo, um participante atingiu um comprimento total de 13,56 metros. Já viram a competição de salto triplo? A pessoa corre, daí ela pula, daí ela põe o pé uma vez, a segunda vez, daí aterriza. Por isso que é chamado de salto triplo. E é obrigatório, tá? Tem toda uma técnica. Então, faz uma vez com o pé, daí ele cai com o outro pé e depois cai os dois juntos. Que normalmente eles caem sentados, assim, né? Aí eles medem todo esse salto. É chamado de salto triplo. O Brasil já foi medalhista nessa competição, hein? Já ganhamos medalha de ouro, tanto no masculino como no feminino. Se os 3 saltos tivessem sido do mesmo comprimento, vamos supor que ele conseguiu fazer isso. Né? Então, a primeira que ele caiu com o pé direito, por exemplo, depois ele caiu com o pé esquerdo, depois ele caiu ali sentado, vamos dizer assim. Como seria o comprimento de cada um desses saltos? Né? 6,78. Letra B, 4,56 metros. Letra C, 5,64 metros. Ou letra D, 4,52 metros. E daí? Os 3 têm o mesmo tamanho. Lembra quando eu falei, iniciei a aula, o que significa A? Uma operação que nós estamos trabalhando hoje? Repartir em partes iguais. Então, é isso que vocês vão fazer. Eu vou dar um tempo para vocês e já volto.
E aí, conseguiram fazer? Vamos acompanhar comigo aquele que eu falei do equilíbrio? Então, eu quero supor que ele pulou a mesma distância nos 3 saltos, então eu vou repartir igualmente em 3 partes esse salto. Então, eu pego o total, que é 13,56 m, e vou dividir por 3. Só que aqui eu tenho 2 casas decimais, então eu vou fazer assim, ó, vírgula, 00. Aí elas ficam com a mesma quantidade de vírgula. Então, corto aqui a vírgula. Então, eu tenho 1.356 dividido por 300, tá? Que é fácil de fazer. Quantas vezes o 13 cabe no 3? 4, né? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. Subtrai. Vai dar 6, 5, 1. Vou continuar a operação. Como é que eu continuo? Porque eu posso dividir 1 metro em centímetros. Então, é só colocar a vírgula e o 0. 15 vezes no 3. 15, né? Quantas vezes cabe no 3? 5 vezes. Então, dá 0, 0, 15. Vai sobrar 60. Vou continuar a operação, não põe mais vírgula. Eu só continuo a operação aqui colocando o 0, tá bom? Vou para casa do centésimo, que é o centímetro, né? Na unidade de comprimento. 600, quantas vezes cabe no 300? 2 vezes. Então, dá 0, 0, 6, o resto é 0. Então, se esse corredor, né, esse atleta, pulasse, fizesse o salto triplo e esses saltos tivessem o mesmo tamanho, cada salto teria um comprimento de 4 metros e 52 centímetros. Tranquilo? Porque a pergunta é essa, se fossem do mesmo tamanho, por isso que eu estou dividindo por 3. Foi do mesmo tamanho? Não sei, é uma suposição. Então, aqui no slide, né, tem a mesma conta, 4,52, fiz a mesma coisa, equilibrei as casas decimais, cortei a vírgula, né? Então, a resposta correta é a letra D. Então, 4 metros e 52 centímetros. Então, cada salto desse deu 4,52. Tranquilo? Praticando 3, uma situação bem comum no comércio, né? O anúncio abaixo foi impresso com uma falha e não apareceu o valor da prestação. R$ 399,90 à vista ou em 6 vezes sem juros. Não apareceu o valor da parcela. Betty comprou esse tênis em 6 vezes, já que era sem juros, né? E não tinha, pelo jeito, desconto à vista. Então, eu não tenho dinheiro para pagar à vista. Então, eu vou fazer parcelado, já que não tem juro, quer dizer, não ficou mais caro. Qual foi o valor de cada prestação? É isso que ela quer saber, porque o cartaz não apareceu o valor. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que calcular isso para a Betty. Então, é isso que eu quero que vocês façam agora. Descubra quanto foi a parcela que a Betty vai pagar pelo tênis. Eu vou dar um tempo para vocês e já volto.
E aí, conseguiram resolver? Descobriram quanto que a Beth vai pagar na prestação? Bom, as prestações, o parcelamento na loja, ele é sempre feito em 6 pagamentos, parcelas iguais, tá? Então, o que o vendedor faz? Ele pega o total, né? Se for sem juros nessa situação, é o valor do preço à vista. Eu pego esse preço e divido pela quantidade de parcelas que serão feitas. É assim que é feito. Então, vamos fazer? Então, lá, então R$ 399,90 esse tênis, dividido em 6 vezes. Então, dividido por 6, eu vou usar a mesma técnica que eu fiz no exercício anterior. Eu vou equilibrar as casas decimais, então fica 39.990, porque eu eliminei a vírgula, dividido por 600. Fazendo a operação matemática tudo certinho, eu descobri que cada parcela, cada prestação custa R$ 66,65. Então, se eu multiplicar 66,65 por 6, vai dar exatamente R$ 399,90. Então, esse tênis, né? Então, o cartaz, como é que seria o cartaz pronto? Correto. R$ 399,90 ou em 6 vezes de R$ 66,65 sem juros. Seria isso. Aí, conseguiram fazer? Foi fácil? Ah, professora, eu usei a calculadora. Pode usar, tá, gente? O vendedor faz isso, ele divide para você ali, ele usa a calculadora ali e faz na hora. Mas é importante saber fazer no papel também. E quando eu não tenho calculadora? Eu tenho que ter pelo menos uma ideia, né? 400, 399 é um pouco mais de R$60 a parcela. Aí a gente faz no papel bem certinho para saber o valor exato, né? Para que a Beth saiba quanto ela vai pagar, se é no cartão, se é no carnê, não importa, tá bom? E o que nós estudamos hoje? Então, nós vimos divisão com frações, que você repete a primeira fração vezes o inverso da segunda, e vimos a divisão com números decimais. Tudo tranquilo? Vocês viram que não é difícil dividir com o famoso divisão com número, com vírgula? É tranquilo, né? É uma técnica que eu ensinei para vocês, existem outras, tá bom? Gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Caderno sempre em ordem, legal? Nosso combinado, hein? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!